nobre, seja bem-vindo ao Pod Fiscal S, o podcast oficial do Sindifiscal. Hoje vamos falar sobre um tema mais que especial, ITCMD, Imposto de Transferência Causa Mortes e Doação. Vamos tratar todos os assuntos, o que é a incidência, a isenção do imposto, vamos falar sobre doação, vamos falar sobre inventário, um assunto hoje na pandemia, ele foi muito falado aqui no estado do Espírito Santo devido ao grande volume de processos para avaliação. Então vamos tocar sempre sobre esse assunto. Mas antes de anunciar os nossos convidados, peço a vocês que sigam as nossas redes sociais, Sindifiscal ES, estamos no YouTube, estamos no Spotify, e curtam e compartilhem esse conteúdo. Então, para falar desse assunto, o ITCMD, trouxemos duas pessoas mais que especiais, a Tainara Klafke, auditora fiscal da Receita Estadual. Muito obrigado, Tainara, pela sua disponibilidade. Boa tarde, Leandro. Agradeço o convite para participar e falar desse tema tão importante aí para a sociedade capixaba. E também trouxemos o Márcio, o Márcio Romagueira, presidente da Sinoreg, que é o Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo. Márcio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, Leandro, e vamos tentar destrinchar esse assunto complexo que é o ITCMD aqui no estado do Espírito Santo. Elucidar esse tema com muitas nuances. É isso aí. O bom a gente sempre teve uma parceria com a Sinoreg, Então essa integração, da Sinoreg com a Receita Estadual do Espírito Santo, eu já fui gerente de arrecadação durante um tempo e a gente sempre teve com o Rodrigo, O Rodrigo sempre me mandava mensagem também. O Reis, Rodrigo Reis. Isso. Então, essa parceria acho que é importante, As instituições ganham, a sociedade ganha, o capixaba ganha. Sim. Então, para começar a falar desse assunto, já vou levar para a Tainara, Tainara, o ITCMD, ele é um imposto de competência estadual, E eu queria, no caso de doação e causa-mortes, Eu gostaria que você falasse um pouco do que é o ITCMD, as hipóteses de incidência, aqui no Espírito Santo, e qual a alíquota que é cobrada hoje no Espírito Santo. Sim, então o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Bens e Direitos, quaisquer bens e direitos, é um tributo estadual. Ele é cobrado decorrente da transmissão, causa morte, seria a sucessão ali dos bens, ou pela doação. Então, a gente tem dois fatos geradores aí, que pode ser o causa-morte, sucessão legítima, testamentária provisória ou a doação. E, atualmente, a alíquota do ITCMD no Espírito Santo é de 4%. Então, o Espírito Santo é uma das menores alíquotas. Brasil? Das alíquotas fixas, Tem alguns estados que já adotam a alíquota progressiva, E tem alguns estados que têm alíquotas menores, mas dentro da progressividade. Mas pela reforma tributária vai ter uma mudança para a gente também, é isso? Isso. A emenda constitucional, de 2023, 132 de 2023, trouxe a obrigatoriedade, da progressividade das alíquotas. Então, veremos mudanças aí, para o Espírito Santo. Ou seja, o ano que vem muda. Isso, o intuito é que, após a edição de nova legislação aí, a gente traga essa progressividade, considerando ali a alíquota máxima, o que é definido hoje, pelo Senado, e está em 8%. Então, depende bastante, Se o contribuinte estiver transmitindo ali, recebendo, no caso, um valor grande de patrimônio, então ele vai ser afetado por alíquotas maiores. Mas, no lado oposto, talvez hoje transmissões que entrem na alíquota de 4%, pode ser que caia numa alíquota menor, porque é uma faixa menor, Então, tem benefícios para um lado, Ou seja, também pode tanto aumentar para um lado ou reduzir menos que 4%. A gente tem ainda a legislação, não dá nem para se falar nisso ainda, Mas que vai virar alteração na alíquota, provavelmente vem. Aí já vou levar para o Márcio, Vamos começar a falar de doação, Hoje a doação está em voga. Eu falo assim, acredito eu, já participei um pouco, do processo do ITCMD, e a tendência vem aumentando as doações, em vida que vem acontecendo entre os familiares. Aí eu queria perguntar ao Márcio, qual é o cuidado, que as pessoas têm que ter na hora que vai decidir fazer as doações. Em especial, acho que a grande maioria é de pai para filho, Exatamente. Os cuidados que precisam ter, e em função, esse aumento, esse crescimento, a gente estava conversando, eu e a Tainara, tá? Isso é em função dessas notícias e dessa nova legislação que vai acontecer com a progressividade do ITCMD.
Os cuidados que precisa ter é o seguinte, a doação é um ato solene, então ele deve ser realizado por escritura pública, tá, em um cartório. Se o imóvel tiver valores acima de 30 salários mínimos, isso está disposto no artigo 108 do Código Civil. E, basicamente, o que se precisa ter de cuidado é referente a se está doando todos os bens do patrimônio, o que a gente chama que isso é uma doação universal, ou seja, a parte tem que permanecer com alguns bens ou ter alguma receita para fazer essa doação total dos bens. Outra questão também é a doação quando é uma pessoa que está em insolvência ou ele é um devedor insolvente. Então, para a proteção dos credores, há necessidade que não se faça essa doação, porque se fizer, ela pode ser anulada através de uma ação pauliana e etc. Então, todos os cuidados para se realizar uma doação, porque feita a doação, ela é irrevogável, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Acontece muito das pessoas doarem com reserva de usufruto, né? Sim, sim. Para justamente... Isso é normal, tá? Essa reserva de usufruto, mas é para... Aí a questão é para preservar o doador. O doador tem uma série de cláusulas que ele pode botar. Uma delas é a reserva de usufruto. Outra seria uma cláusula de retrocessão. Ou seja, o que seria isso? Se ele viver, se o donatário falecer antes dele... Volta para ele. Volta para cláusula de reversão. Mas aí, nesse caso, eu vou estar perguntando, não estava no script na minha cabeça, eu pensei, o ITCMD você já recolheu antecipadamente. Exatamente. E aí quando volta, pede o dinheiro de volta? Não, já está recolhido. Não, já está recolhido. Já está recolhido. O fato gerador Isso, já aconteceu. Mas quando volta para ele, recolhe novamente esse imposto do ITCMD? Não, é uma reversão. Uma reversão. Tá? Existe a cláusula e não há necessidade de recolhimento desse tributo. Rapaz, eu nunca parei para pensar e realmente é interessante. Mas isso tem que estar na cláusula da doação, que o bem volta para a pessoa. Se não tiver escrito... esse bem vai para os herdeiros daquele donatário. Perfeito. Tá? E uma questão que a gente deve alertar também os cuidados da doação é exatamente isso. Além de ser feito dentro de um cartório acima de 30 salários mínimos, o tabelião, o notário, ele só pode lavrar o ato depois de avaliado o ITCMD e depois de pago e homologado pela Secretaria da Fazenda. Tá? Antes disso, não há possibilidade da lavratura da escritura pública. Show, muito bom, né? E aí eu já vou levar para a Tainara. Tainara, quando que esse imposto é devido ao Espírito Santo? Em relação a bens imóveis, sempre que esse bem se localizar no estado do Espírito Santo, o ITCMD dele deve ser recolhido aqui, seja causa mortis ou doação. Agora, nos casos de bens móveis, né, se for na transmissão causa mortis... Um veículo, por exemplo? Um veículo, por exemplo, se for na transmissão causa mortis, caso o inventário judicial ou arrolamento tramitar nesse estado, é aqui. E em se tratando de escritura pública, se aqui o estado for o último domicílio, né, do falecido. Já no caso de doação, se o doador residir aqui, é aqui que o imposto é devido, então, no caso de bens móveis. Mas vamos supor, ele reside aqui, o veículo dele não tem alguma relação em relação ao emplacamento do veículo? Não, zero relação. Não tem, ou seja, é residência do doador. Isso, do doador. Ah, muito bom. Agora eu pergunto ao Márcio, né, doutor Márcio, né? Não, assim, fica à vontade. Assim, qual é a vantagem de se fazer uma doação? Porque em vida, né? Na verdade, a doação ela acontece em vida, né? Mas assim, qual é a vantagem das pessoas que às vezes têm muito bens, ou um ou dois bens, de se fazer essa doação em vez de esperar o falecimento e levar lá para criar o inventário? Qual é a vantagem de se fazer isso com antecedência? Então, a vantagem de se fazer a doação em vida é que a doação é uma forma de planejamento sucessório. Tá? Hoje está muito em voga esse termo de planejamento sucessório com as holdings familiares. Quando você fala em planejamento sucessório, já vem à cabeça a holding familiar. E a doação, eu não vou entrar nesse mérito de holding familiar. Não, isso aí dá um tema. Dá outro podcast. Eu já convidei, a gente já tem, né? A gente já está pensando de criar um pod fiscal apenas para falar de holding. Só de holding familiar. Exatamente. Não daria para a gente entrar nesse assunto. Não. Então, assim, mas voltando ao assunto da doação,
Ela é uma forma de planejamento sucessório onde o doador pode doar os seus bens, tá, para quem ele quiser, não está adstrito aos herdeiros. É lógico, tem que respeitar aqueles 50% da legítima, tem que ter toda a forma prática de ser feita essa doação, porém, ele pode doar, não preciso doar para os herdeiros, eu posso doar para uma instituição, para uma fundação, tá? Então ele em vida, ele faz exatamente o que ele quiser com o bem dele, na doação, tá? Logicamente, volto a falar, respeitando a legítima, tá? Caso isso vá para inventário e não tenha um testamento dispondo como que ele pode fazer com a parte disponível, naturalmente, esses bens só irão para os herdeiros necessários. E aí tem até aqui, às vezes, problema familiar, né? Exatamente. Porque às vezes tem um bem, a pessoa tem 3 bens, um vale, sei lá, 1 milhão, o outro 500 e o outro 300. Para você fazer essa divisão aí, você tem só botar 3 herdeiros, coisa mais fácil, né? Sim. 3 bens, 3 herdeiros. Mas os valores são diferentes. Né? Será que não dá confusão aí, não? Sempre, às vezes até dá confusão de ficar em condomínio, né? Vamos os 3 ficarem divididos o bem. Igual, cada um, ali. 33,33% em cada bem. Isso, um quer vender, o outro não quer vender, e aí vai desdobrando. Aí. Eu acho que a doação, ela não facilita, mas assim, evita esse tipo de problema. Evita. Né? Evita, e é a forma de planejamento sucessório. Porque também na doação, como eu falei, a gente pode clausular ela com N cláusulas restritivas. Por exemplo, a gente pode falar, o doador pode doar um imóvel e colocar nele uma cláusula de incomunicabilidade, para aquele imóvel, quando a pessoa casar, não tenha comunicação com os bens do futuro cônjuge. E por aí vai. Então, é uma forma de proteção patrimonial. Bem interessante. Tainara, a gente teve uma mudança muito grande em relação, igual o doutor Márcio falou, né, em relação das avaliações. Para se registrar, precisa primeiro pagar o ITCMD, homologar, ter a guia homologada, né? Agora a gente não fala mais guia, né? Antigamente, vamos fazer a guia, vou entrar no site da Secretaria de Fazenda, gerar a guia e para o auditor fiscal fazer a avaliação do bem e depois pagar ou não, ou impugnar, e depois para ser homologado essa guia e assim fazer o registro. Né? Na realidade, Leandro, perdão, claro. Tá? Não é nem para fazer o registro, é para lavrar o ato. Ou seja, para iniciar o processo. Exatamente, antes do registro, propriamente dito. Ou seja, ele nasce primeiro agora na declaração, declaração. Hoje isso. Não é mais uma guia. Isso. Qual é essa diferença, essa distinção com esse novo sistema aí? Então, a Cefaz, né, lançou o novo sistema de declaração do ITCMD em janeiro de 2023. Então, assim, hoje, né, a gente tem uma declaração. Antes a gente tinha uma guia por bem e por herdeiro. Então, tinha um inventário. Tinha 2 herdeiros, 10 bens, a gente teria 20 guias diferentes dentro de um processo. Hoje, cada inventário tem sua única declaração. Ou seja, a declaração do bem. A declaração é do inventário. Ela vai ter todos os bens e todos os herdeiros, né? Todas as partes beneficiárias ali da situação. E quando ele declara lá, ele coloca o percentual que dá direito a cada um. Isso, né? Eu vou explicar melhor como funciona nessa declaração, né? Hoje, a parte interessada, ela vai entrar no site da Cefaz, vai ali na seção da Administração Tributária, Receita Estadual, ITCMD. Primeiro link é o link de declaração do ITCMD. Vai habilitar uma tela ali para fazer um login. O login é feito pelo Acesso Cidadão e você vai entrar no sistema de TCMD. Ou seja, se a pessoa já tem o cadastro no Acesso Cidadão, ele entrou ali e já vai direto. Vai direto, isso. E ali tem um ambiente único integrado de todas as ações relativas à apuração e recolhimento do ITCMD, né? A ideia era que o contribuinte possa fazer tudo num só lugar, porque antes ele emitia uma guia num lugar, emitia uma taxa em outro, ele tinha que gerar um processo EDOCS, aí a comunicação era em outro lugar, então hoje ele faz tudo no mesmo ambiente, né? Então ele emite o documento único de arrecadação, acompanha as declarações relativas ao CPF dele, mesmo que ele não tenha sido declarante, ele emite homologado, ele impugna, envia Fale Conosco, tudo no mesmo ambiente. Então, para cadastrar na declaração, clica no ícone de cadastrar nova declaração, escolhe o fato gerador. A tela seguinte, ele vai ali cadastrar quem é o transmitente do bem, né, os dados pessoais.
Em seguida, quem são os beneficiários, né? Quem está recebendo aqueles bens. Tudo inserção de dados pessoais, a gente não necessita de anexo de documentos pessoais hoje, então a gente já facilitou um ponto ali, né, para ficar mais tranquila essa relação. Antigamente solicitava do adquirente e do transmitente, E do transmitente, né, toda a documentação pessoal, certidão de óbito. Hoje a gente não pede isso, né, a gente solicita que as informações estejam corretas, né, porque é a partir dali que ele vai... declaratório, né? Ele vai levar aquilo lá para o cartório de notas e depois para o registro, né, dos bens imóveis. Então, inserção de dados pessoais, declaração de todos os bens, né, do acervo hereditário. Se for doação, é uma declaração por bem. Mas se for causa-mortes, né, então todos os bens do acervo hereditário têm que estar numa mesma declaração. Ali ele vai fazer a partilha dos bens, né, como que foi acordada ali entre as partes, quanto cada um vai ficar, né. Alguns casos de um inventário já surge uma doação ali, né, pela diferença de partilha. E na doação também a mesma forma. Ele vai colocar ali quem são os doadores, às vezes o bem tem mais de um dono, e quem são os donatários, às vezes ele está doando para mais de uma pessoa. Posteriormente, inserção de anexos, né, alguns documentos comprobatórios em relação até minuta de inventário, documentos para facilitar a nossa avaliação dos bens, né, características dos bens, e documentação comprobatória ali das isenções que ele precise comprovar algum fato para obter o benefício, né? E é nesse próprio momento da partilha que ele solicita essa isenção para a gente. Posteriormente, isso ele pode entregar a declaração. Se tiver algum bem imóvel, vai ser emitida automaticamente uma taxa de avaliação que está dentro ali do próprio ambiente do sistema. Você já consegue emitir o DUA, o documento único de arrecadação, ele faz o recolhimento da taxa, o sistema já identifica que está pago e já encaminha para o auditor fiscal fazer a avaliação. Isso, e já vai entrando na nossa fila de avaliação. Se não tiver bem imóvel, entra direto. Posteriormente, é só ele aguardar no e-mail, né, o endereço eletrônico ali que ele cadastrou para todas as partes, ele vai receber uma notificação se o bem foi avaliado ou se a gente necessita de mais alguma informação, né, para proceder àquela avaliação. Finalizado isso, do emitido, recolhido, a homologação é emitida no próprio ambiente também. No próprio ambiente, já disponibiliza a declaração já homologada, e aí já pode dar entrada no cartório, né? E ali, é claro, da entrada no cartório que ele vai ter que recolher, né, hoje o 4% desse fato gerador, né, dessa base de cálculo aí que foi apurada pela Receita Estadual. E aí, então assim, ou seja, o sistema, o próprio contribuinte que faz tudo isso aí, ele precisa de advogado, precisa de o cartório. Não, o próprio contribuinte pode fazer, mas o tabelionato também pode fazer. A gente tem uma série de inúmeros declarantes ali possíveis, né? Advogado, inventariante. Então o tabelionato ele tem como se fosse um espaçozinho dentro do sistema que ele entra e pode fazer as declarações dos clientes dele? Isso, é uma seleção de quem é o declarante, né? Essa é a informação que ele pega ali e geralmente, né, um tabelionato, se ele tem vários usuários ali cadastrados, ele consegue ver as declarações de todo mundo relativo ali que trabalha ali. Então, assim, porque hoje... tem pessoas que são leigas, né? Tem dificuldade realmente de você fazer esse trabalho. Sim. Por mais que seja simples, né, o preenchimento no sistema lá, vamos dizer sistema, né? Que é um sistema. É um sistema. E só que às vezes a pessoa tem dificuldade, né? Até de interpretação, às vezes. Então o cartório ele ajuda nesse trabalho também, né? Sim. Na realidade a gente estava até conversando isso, eu estava perguntando a Tainara qual era efetivamente a atuação dos cartórios no preenchimento dessas guias. Ela falou, Márcia, é quase a totalidade. É quase a totalidade. Assim, a maioria massiva, assim, a gente lida com os tabelionatos. São eles que são os principais declarantes ali, né? Eventualmente tem um contribuinte ou outro, um advogado ou outro, mas às vezes o próprio contribuinte vai lá, declara, mas ele passa, o cartório tá resolvendo. Achando que a responsabilidade é até do cartório, na verdade. Ele acaba resolvendo. Né? Aqui a gente temos esse custo, né, da doação, de 4% do valor da base de cálculo apurada. E qual é outro custo que existe para o contribuinte fazer esse registro dentro do cartório? Então, vamos lá. Hoje, quando há uma doação, toda doação por escritura pública, qualquer ato feito dentro de um cartório realizado é por escritura pública. E essa escritura pública ela é tabelada
pelo Tribunal de Justiça através da tabela da Corregedoria Geral de Justiça. Então, são valores já pré-estipulados, que têm uma validade de 1 ano, porque a cada ano essa tabela ela é alterada pela VRTE. Tá? Então, os custos, basicamente, 4% do imposto, como a Tainara colocou, a questão da taxa de fiscalização, que também é emitida pela taxa para avaliação, para né? avaliação do imóvel. Aí tem os custos da escritura, tá? Que dependendo do valor avaliado e homologado, ele cai numa faixa da tabela, tá? Para que a gente então possa... proporcional ao valor do bem que está sendo transmitido. Proporcional, mas a gente tem uma faixa de limitação. Hoje, no estado do Espírito Santo, a tabela máxima chegaria a um imóvel acima de 200 mil. Então, hoje, levar em doação ou em inventário também um imóvel ou um patrimônio de 210 mil ou 10 milhões, o valor da escritura é o mesmo. O registro também é o mesmo? Então, o registro, no caso da doação, segue a mesma sistemática. Na questão do inventário, aí já é outra sistemática. Por quê? Porque no inventário a gente tem uma universalidade de bens. Então, quando eu lavro uma escritura, eu tenho que somar todos os bens, né? O patrimônio do DECUJ é a base de cálculo para que eu possa encaixar ele na faixa da tabela. Já o registro não. O registro ele atua por ato. Então, se o patrimônio for um imóvel, ok, um registro. Mas se o patrimônio do DECUJ for 2, 3, 4, 5 imóveis, cada imóvel um registro. Então, varia. A gente até comentou a relação, né? O auditor vai e faz a avaliação. Só que, às vezes, a avaliação ela foi bem superior, o contribuinte acha que foi bem superior do valor do bem. Sei lá, o bem, ele entende que vale 500 mil, foi avaliado a 1 milhão. Dá um exemplo assim, né? O contribuinte ele pode fazer uma impugnação e aonde que ele faz essa impugnação contra esse valor que foi avaliado pelo fisco? Sim, essa impugnação ela é realizada dentro do sistema também, né? Após ele receber aquela notificação de que o bem foi avaliado, ele vai acessar o sistema, ele vai ver o valor da avaliação. Ali ele tem 2 botões, um eu concordo e o outro é eu discordo. Quando ele clica nesse botão de discordar, ele vai anexar ali uma petição fundamentada com um laudo, né, expedido por um perito técnico habilitado. Necessariamente todo tem que ser um perito técnico habilitado? Necessariamente nos casos de imóveis. Imóveis, né? Aí seria um corretor ou um engenheiro civil. E no caso de cotas societárias, né, um contador. Agora, já nos bens móveis, né, veículos, saldos, que pode ocorrer, né, ali, né, um engano, às vezes na conferência do extrato, e o auditor lançar algum valor incorreto. Aí ele só apresenta a documentação que comprova aquilo que ele está pedindo. E aí tem prazo para ele impugnar? Atualmente, né, a legislação ela prevê um prazo de 15 dias para impugnação. Isso aí, vamos imaginar que ele não impugnou. Ele pode novamente solicitar a avaliação desse bem? Sim, ele hoje, né, depois a gente alterou o decreto atualmente para aumentar o prazo de validade dessa avaliação, antes era 60 dias, para 120 dias. Essa avaliação vai valer por 120 dias. Hoje já está valendo 120 dias. Já está valendo 120 dias. Porque assim, a gente não cobra juros, nem atualização, não escreve em dívida ativa. Não faz sentido você não aumentar o prazo. Isso, né? Aí a gente aumentou o prazo e após isso o contribuinte ele pode solicitar a nova avaliação e o outro auditor irá reavaliar e tudo bem. Ótimo. Márcio, assim, em relação... vamos agora, acho que doação a gente já falou bastante, né? Vamos agora para o inventário. Assim, pela sua experiência, né, nos cartórios, quais são os maiores desafios e os maiores problemas que é encontrado? Você até comentou, né? A doação, às vezes, você antecipa para você evitar esse tipo de problema. Mas quais são os principais problemas no inventário? Para se realizar um inventário? Então, quando a gente fala em inventário extrajudicial, há necessidade do advogado, tá? Diferentemente da doação. A doação não há necessidade da participação do advogado. Já no inventário, sim, a resolução 35 do CNJ, a lei 11.441 de 2007, ela exige a presença do advogado. Então, muitas das vezes, quem faz esse filtro é o advogado para os cartórios. Lógico que a gente tem situações e situações. Hoje, pelo formato das atribuições
das serventias extrajudiciais aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem sempre um RCPN, eu vou te falar, 95% de todos os RCPNs são ligados a notas. Então, você tem atribuição de registro civil e você tem atribuição de notas. Ou seja, a parte vai ao cartório para fazer o assento de óbito e, às vezes, muitas das vezes, já quer conversar sobre o inventário. Então, assim, nem sempre é o advogado que traz para a gente a questão. A questão, às vezes, é antecipada pela parte para o notário, para que ele fale de partilha. Então, assim, o maior desafio que tem é realmente conseguir fazer uma partilha. Tá no colo do advogado, exatamente, né? Que é a função do advogado. Uhum. Para a gente, eu acho que eu, como ser humano, para mim, o maior desafio, na realidade, é aquele momento de dor da família. Exato. Que você tem que falar que o prazo do inventário é da legislação federal, mas é um prazo exíguo de 60 dias. Isso é um absurdo. Que muitas das vezes os familiares ainda não estão aptos e não estão emocionalmente capazes de realmente falar como vai ser feita a partilha, definir qual imóvel vai ficar, como deve ficar. Então, muitas das vezes, o que acontece? Para cumprir o prazo de abertura de inventário de 60 dias, assodadamente, as partilhas são feitas de copropriedade, ou seja, ficam com fração. E na realidade não é isso que queriam. Por quê? Porque na verdade, assim, vamos resolver logo o problema. Exatamente. Porque é mais prático do que você sentar com a família, com os irmãos, né? Vamos supor que o pai ou a mãe faleceu, com os herdeiros em si. E aí você, não, eu quero ficar com a casa, eu quero ficar com o carro, eu quero ficar com a casa e com aquele sítio. E realmente, e no momento de dor, você ficar também aguardando a avaliação do bem. Exatamente. Eu lembro que na pandemia foi triste, as pessoas chegavam, poxa, mas está demorando 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu falei, gente, mas tem uma fila de mais de 2.000 avaliações a serem feitas. Foi uma loucura a Secretaria de Fazenda. Sim. E hoje a gente tem um mutirão, né, Tainara? Hoje tem um mutirão. Antigamente era 4, 5 auditores que faziam avaliações. Hoje temos 70, sei lá. Hoje, atualmente, 90. 90 auditores. Qual o prazo, mais ou menos, está saindo uma avaliação simples de imóvel, sem ser cota? Porque eu sei que cota é mais complicado. Cota é mais complicado. Mas imóvel a gente tinha conseguido baixar para 45 dias. Então, assim, melhorou bastante. O veículo, ele é automático, a avaliação? O veículo, se a parte aceitar o valor de tabela FIP, o DUA sai automático. Ou seja, a gente já tem a base de cálculo do IPVA, que a gente usa FIP, né? Isso. A gente contrata a FIP para poder fazer a apuração. Ou seja, a Secretaria aproveita essa tabela da FIP para poder a cobrança do IPVA e utiliza no sistema para poder já, quando ele lança lá o tipo do veículo, já sai o valor exato da tabela. Isso. Ele seleciona o modelo. Existe até uma perguntinha, né? Aceito a tabela FIP, utilizar como parâmetro a tabela FIP, aceitou. Sim. Automaticamente já saiu. Ele conseguir comprovar que o veículo dele fala menos que a tabela FIP é mais difícil, né? Ah, não, o carro tá todo amassado, tipo assim, tirar foto do carro. Assim, só em casos, às vezes o carro realmente ele tá parado, deu perca total, e aí a parte, manda fotos. Esse carro aqui, ele não existe, ele é só... É só registro, mais nada. Agora, por exemplo... Aí na impugnação, né? Geralmente o que acontece, né? Porque por mais que ela não aceite a FIP, o auditor vai avaliar conforme a FIP. Isso, aí quando chega para ela fala, não pode ser. Aí ela impugna e comprova. Mas chega a passar pelo auditor o caso do veículo ou já vai direto a informação? Quando o declarante, né, ele coloca o valor declarado e tem o valor sugerido da FIP, na hora que ele vai tentar adicionar esse bem, tem uma pergunta. Você concorda com o valor da tabela FIP sugerido? Se ele responde sim, a gente nunca vai ver. Ou seja, nem aparece pra gente. Não, nem aparece só quando pra ele não concorda com a FIP que vai para avaliação do auditor. Isso, Muito interessante. Agora, por exemplo, tem isenção, redução de base de cálculo. Você comentou no início, né, que a pessoa, quando vai fazer a declaração, ela coloca isento, aí tem que comprovar algum documento que o imóvel é isento. Quais são as isenções ou redução de base de cálculo para a apuração do ITCMD? Na legislação atual do ITCMD no Espírito Santo, para o fato gerador causa-mortes, né, a gente tem algumas isenções de imóveis. No caso que o herdeiro ali, né, o beneficiário, ele vai utilizar aquele imóvel exclusivamente para moradia, desde que ele não possua outro. Ele tem uma isenção no limite de até 200 mil VRTs, que hoje está em torno de 900 mil reais.
A gente também tem isenção de imóvel quando a avaliação dele seja, né, até 20 mil VRTs e ele seja o único imóvel transmitido, ou seja, em torno de R$90 mil, o único imóvel transmitido. Imóvel. A gente tem 3 isenções de imóveis. E no caso de imóvel rural, se ele for de até 25 hectares, a família dependa daquele solo para sustento e desde que eles não possuam outro imóvel, eles também conseguem isenção ali total. Aí tem isenção de saldos e aplicações financeiras, no limite de 10 mil VRTs, em torno de R$45 mil hoje. Isenção de FGTS, PIS, PASEP, processos sobre verbas alimentares. Então, assim, vários tipos de isenções. Para o fato gerador doação, a gente tem isenção para doações de até 5 mil VRTs, em torno de R$22 mil. Doação de imóvel para implementação de programa de reforma agrária. Doações para entidades beneficentes, doações a pessoas carentes, mas claro, né, que aqui eu falei de uma forma listada e simplificada, né, algumas dessas isenções você tem que comprovar uma série de requisitos ali para a concessão da isenção. Na hora que ele faz a declaração, ele já coloca as informações para poder evitar a gente provocar ele, né, porque ele pode colocar dizendo que é isento, aí o auditor vai falar, opa, você tem que comprovar, e volta e demora o processo, né? Isso. E lá a gente diferencia quais isenções ele precisa comprovar um requisito e qual não. Obrigatório. A isenção que ele precisa comprovar um requisito, na tela de anexos ele tá pedindo lá, anexo da isenção. Tipo aquela estrelinha vermelha que tem quando a gente preenche algum relatório. Ele nem consegue entregar a declaração se ele solicita uma isenção desse tipo, mas não anexa uma documentação comprovando ali a situação. Ô, Márcio, assim, em relação ao inventário, qual a diferença do inventário judicial e extrajudicial? Porque o cartório, eu acredito que ele trabalha só com um processo extrajudicial, não é isso? Sim. O cartório, ele está basicamente trabalhando, as serventias extrajudiciais trabalham em procedimentos extrajudiciais. O inventário judicial é feito na esfera judicial. A diferença é grande, porque hoje um inventário judicial ele demora bastante, tá? O inventário dentro de um cartório, ou seja, extrajudicial, a celeridade dele é muito grande. Então, nós temos duas vertentes, celeridade e custo. Geralmente, o custo do inventário extrajudicial é muito menor do que o inventário judicial. E hoje, tá, o CNJ autorizou, então, assim, acredito que a gente vai ter mais demandas de inventário, tá? Porque o CNJ acabou de autorizar hoje, terça-feira, dia 20, tá? Que seja feito inventários com menores. Tá? Porque hoje, via de regra, hoje tem menor, obrigatoriamente é judicial, não pode tratar em cartório. São duas situações que levam para a esfera judicial. Tá? O inventário. É verdade, eu gostei, viu? Sim. Porque assim, às vezes a gente quer resolver o problema, né? Às vezes não tem litígio, tá amigável. Você chegou nas duas. Você tá ali e você vai levar para o judiciário e fica enrolando, e um estresse muito grande que acontece. Você chegou nas duas. Ou seja, se tivesse um litígio, uma briga, não poderia ser feito dentro de uma serventia extrajudicial e tendo menores. Mas hoje o CNJ, volto a falar, autorizou a lavratura de inventários judiciais. É lógico, eles devem editar uma resolução para isso, como editaram na Lei 11.441, editaram uma resolução 35 para pormenorizar toda a parte de inventários, mas hoje vai ser possível fazer também inventário, então acredito que cresça o número de inventários extrajudiciais, tá? E com menores. Tá? A única coisa que a gente vai ter que ter é um parecer do Ministério Público, porque o Ministério Público é o custo legis, ele é o curador do menor, ou seja, então ele vai verificar se a partilha, se está sendo protegido os bens que caberiam àquele menor numa partilha judicial. Então, nesse caso, vocês vão ter que atuar com o Ministério Público aí, ele vai ter que dar um parecer. Sim, provavelmente o que vai acontecer, vai ter todo o trâmite de um inventário, mandar para a Cefaz, ter avaliação da Cefaz, recolhimento e homologação, a gente vai ter que lavrar uma minuta, encaminhar, provavelmente é isso que vai acontecer, encaminhar para o Ministério Público, o Ministério dando o parecer favorável, a gente lavra a escritura. A gente desafoga o judiciário, né, cara? A gente afoga tanto o judiciário com coisas bobas às vezes, né?
e a gente acaba ficando lá, como você falou, né, 10 anos, 5 anos para resolver um problema. Hoje está tendo uma corrente muito grande de desjudicialização. Ou seja, o judiciário ele não quer atuar porque não tem braços para atuar, tá, em questões patrimoniais onde herdeiros onde não existe conflito, onde não existe briga. Então é muito mais fácil. Vai para a esfera extrajudicial, resolve, e o judiciário realmente vai resolver o que interessa. Questões de crimes contra a vida, exato, crimes tributários e uma série de coisas. Você até respondeu mais ou menos a última pergunta que eu ia fazer a vocês, né? Mas acho que você comentou também em relação da reforma, você comentou hoje, notícia 20 de agosto, a gente está gravando, a gente publica um pouco depois da gravação, sim, né? Mas aí quando a pessoa, né, possivelmente quando for ao ar o Pod Fiscal, já tem mais ou menos já costurado como isso vai ser. Agora, para a gente finalizar aqui, tem alguma, tirando a reforma tributária, mas alguma coisa prevista de alteração legislativa que vai impactar na vida do contribuinte em relação a isso? A Tainara comentou sobre o percentual. Tem mais alguma outra coisa? Sim, além da obrigatoriedade da progressividade, né, também com a emenda constitucional, agora, né, nos casos de transmissão causa-mortes, em se tratando de bens móveis, né, o inventário ele terá que ser processado onde o de cujus residia, né? Então, hoje acontece, né, de abrir o inventário em outro estado e aí sobre esses bens móveis seria recolhido o ITCMD em outro estado. Mas se o último domicílio do falecido agora for o Espírito Santo, o inventário vai ter que ser aberto então, aqui. Sempre o último aqui. Domicílio. Isso. Antes a gente, quando eu fui explicar, né, quando o imposto é devido a esse estado, eu falei várias regrinhas, né? Agora deram uma simplificada em relação aos bens móveis. Então, além da progressividade, essa é a maior mudança aí. Márcio, mais alguma coisa que queria complementar em relação a essa mudança? Alguma mudança aí? Você já comentou, você jogou fresco o negócio. Hoje saiu essa questão, mas tem mais alguma outra coisa que você gostaria de complementar em relação a isso? Alguma novidade que tem? Não, atualmente o que realmente está em voga é essa alteração legislativa da alíquota. Né? E com isso, acredito eu, não tenho números, mas a gente vê no balcão do cartório, tá, que a demanda aumentou muito, principalmente para as doações. Doações e alguns inventários que estavam adormecidos. Né? Chegar no final do ano, então, imagine. Aí, por exemplo, esse prazo de 160 dias, a pessoa solicitou no mês de dezembro, por exemplo. Ele tem um prazo até 120 dias, desculpa, 120 dias para recolher, mas aí ele recolhe com a alíquota, isso, é porque isso, depende do momento, né, da ocorrência do fato gerador. Da avaliação. Isso, sim. Do fato gerador. E aí, perfeito, como a gente ainda não editou a lei, né, mas a princípio falei a partir de janeiro de 2025, né, até então, se ele entrou em dezembro ali, fez a doação no finalzinho, ele vai conseguir ainda vai ser contemplado pela alíquota de 4%. Você que está nos assistindo e pensa, né, em realizar, aproveite, né, que a reforma tributária ela vem fazer essa alteração aí na vida nossa do contribuinte. Gente, eu queria agradecer muito a vocês pela disponibilidade, o papo foi muito bom. A Hold Familiar, eu acho que a gente pode marcar um outro bate-papo, isso está em voga, né? Sim. O assunto, e tem algumas pessoas que estão utilizando isso, né, para poder fugir do fisco de forma errada. Isso. É claro que a holding ela é legítima, ela é possível ser feita, mas claro que ela tem que seguir uns ritos corretos de acordo com a legislação. Tainara, muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro, pela oportunidade, né, de tentar esclarecer um pouco desse tema que é um pouquinho espinhoso. Márcio, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Não, Leandro, eu estou à disposição, tá? E agradeço o convite em nome do Sinoreg, tá? Porque o Sinoreg, na realidade, sempre esteve junto com o Cefaz. A gente participou efetivamente nessa mudança teve o projeto piloto, que a gente colocou alguns cartórios à frente desse projeto piloto para poder triangular as informações e a gente ter uma melhoria no sistema e contemplar, logicamente, a população. Considerando que é o nosso maior usuário, né? Nada mais justo a gente trabalhar essa mudança em trabalho conjunto. Em 4 mãos, né? Foi um trabalho em 4 mãos. Isso. Mas, assim, muito obrigado. Agradeço a Sinoreg, eu sei como presidente, né? Mas agradeço as pessoas também lá. Um abraço a todos, né, lá. Pessoal, esse foi o nosso Pod Fiscal AS, o podcast oficial do Sind Fiscal. Falamos do ITCMD, né? Se você tem mais alguma dúvida, vai no Fale Conosco, né, no site da Secretaria de Fazenda, que os auditores fiscais estão disponíveis para poder fazer esse tira-dúvidas de vocês. Grande abraço e até a próxima.